Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo. Desejo que o Eterno os abençoe grandemente, em nome do nosso Messias, que Ele abençoe o lar, a família, a vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero trazer uma reflexão e um breve estudo em cima do fato de o Criador não ter criado o mal, mas o mal indicar justamente a ausência dele. Há textos aqui que costumam ser muito mal interpretados por certas vertentes, como por exemplo a vertente do calvinismo, onde eles pegam o texto de Isaías 45, verso 7, para dizer que o Criador criou o mal moral, que é totalmente contra a vontade dele, apenas para mostrar que é soberano. E além desse texto também utiliza-se de outros para tentar justificar esse entendimento. E há vertentes de outras religiões, como por exemplo a ideia do Yin Yang, onde eles pegam também esse texto para dizer que o Criador é a própria dualidade, ele é o próprio bem e o próprio mal, mas nós vamos ver aqui que não se trata disso. Ele criou sim a dualidade, mas nele não há trevas alguma. Nele só há luz e ausência total de trevas. Mas então vamos lá. O texto de Isaías 45, verso 7, veja o que está escrito. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Primeiro ponto para a gente considerar em relação a esse contexto é que o contexto de Isaías 45, se a gente ler aqui o verso 1 desse capítulo, veja o que vai falar. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então o contexto é basicamente o fato que o Criador iria acabar com o cativeiro do povo de Israel, que havia sido capturado e levado para a Babilônia. Então o Criador estava para começar a usar o rei Ciro para estabelecer a libertação do seu povo. Aí ele faria a paz, derrubando os inimigos de Israel por meio de Ciro, e isso criaria uma adversidade, um juízo, uma calamidade para as nações que oprimiram a Israel, pois o juízo divino cairia sobre elas, por meio da mão de Ciro, o rei persa. Então, basicamente, o objetivo desse texto de Isaías 45, verso 7, é fazer um contraste entre paz e punição e males. E esse mal que o texto de Isaías 45, verso 7 indica, não é o mal moral, não é o pecado, mas é justamente a adversidade, a calamidade, a aflição, o dano, o peso, a angústia, a miséria, o juízo. Então essa palavra basicamente indica isso. Não indica o mal moral, mas sim o mal natural, que é consequência do mal moral, que é consequência de não seguir a vontade do Criador. Então o Criador dos céus e da terra, ele não cria o pecado, ele não estabelece o pecado, ou ele jamais vai estabelecer que seus filhos pequem. Agora, com certeza, quando seus filhos pecam e se apartam da vontade dele, ele estabelece esse mal natural, que é basicamente o juízo, a adversidade, a calamidade, para todos aqueles que não seguem a sua vontade, pois essa é a consequência natural. Ele criou leis celestiais, leis que regem todo o cosmos, que se são infringidas, há consequências, e as consequências não são boas. Então é muito importante enfatizar essa diferença. Não à toa que quando vai falar que ele faz a paz, logo em contraste diz que ele cria esse mal. Qual que é o oposto de paz? É por acaso mal? Certamente que não. O oposto de mal é bem. Ou no caso do mal com U, o oposto é bom. O oposto de paz é guerra, ou adversidade, ou juízo. Então o mal que esse texto indica, fica muito claro que se trata justamente do juízo que o Criador iria estabelecer sobre aquelas nações através do rei Ciro. E que ele, quando as pessoas se apartam da vontade dele, quando começam a transgredir os seus mandamentos, e ainda no caso de oprimir o seu povo como fizeram esses babilônicos, ele manda juízo como consequência, ele manda juízo como punição, e não estabelece o mal moral, pois o mal moral é justamente a ausência dele. Então, basicamente, o Criador dos céus e da terra, Yahweh, ele criou seres que pudessem escolhê-lo ou não. Ele criou seres com a liberdade de escolha, com o livre arbítrio, onde esses seres poderiam optar por escolhê-lo ou não.
mesmo que o tempo todo ele demonstrasse que a solução estava em escolhê-lo. Mas ele queria filhos que estivessem ao seu lado de forma genuína, de forma sincera, e não como robozinhos programados que não têm o livre-arbítrio e não há nada que ele possa fazer. Apenas se sendo ali um programa do Criador, estabelecendo somente a vontade do Criador e mais nada. Ele não quer dessa forma. Ele quer filhos que se desenvolvam, que cresçam e que reflitam o caráter, o exemplo, a conduta dele, como o nosso Messias reflete de forma perfeita, e não à toa que hoje ele se assenta à direita do Pai. Então é isso que o Criador quer para seus filhos, é isso que o Criador sempre quis para todos os seres celestiais que ele criou, e não robozinhos programados. E uma coisa que eu vejo que muitos têm dificuldade de entender, não é porque a vontade do Pai pode ser contrariada porque ele quis assim, que significa que ele deixa de ser soberano. Mesmo após a rebelião celestial, mesmo com todos os males no mundo, mesmo com tantos pecados, mesmo com boa parte dos seres tendo se rebelado contra ele, tendo Satanás como líder deles, ele continua sendo soberano, ele continua estando acima de todos e sempre estará acima de todos. Então a soberania com a liberdade de escolha dos seus filhos que ele mesmo colocou nunca foi afetada. E ele, sendo soberano, quis assim. Porque ele não poderia criar seres com a capacidade de escolhê-lo ou não sendo ele soberano? Ele não faz o que quiser, como muitos dizem, mas na prática querem limitar a soberania do Criador como se ele precisasse ser um tirano totalitário para ser soberano. Mas o nosso Criador deixa bem claro que ele é justo, que há várias vezes que ele não se agradou, nunca ordenou e nem passou pela mente dele vários pecados do seu povo que começaram a surgir. Veja esses 3 exemplos no livro de Jeremias. Jeremias 7, versos 30 e 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Agora veja Jeremias 19, versos 4 e 5. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. E mais uma vez a gente vê o Criador falando isso agora em Jeremias 32, verso 35. Edificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Então são 3 textos aqui muito claros, indicando que o Criador não pré-ordena o pecado, ou não pré-ordena o mal. Aqui ele deixa muito claro por meio do profeta Jeremias. O seu povo fez coisas que ele jamais ordenou e que nem passou pela mente dele. Como que ele pré-ordena o pecado ou o mal moral, como dizem algumas vertentes por aí? Percebe que, segundo as Escrituras, não tem lógica alguma? Não é coerente com o relato bíblico? E outro texto que eu lembro aqui que mais uma vez demonstra que a vontade do Pai pode ser contrariada e isso jamais vai afetar a sua soberania, pelo contrário, é só uma demonstração que ele quer que o amor genuíno, que ele quer que sua justiça seja demonstrada, está em Mateus 23, verso 37. Veja que interessante o que vai falar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O Criador, por meio do Messias, o próprio Messias também, quis reunir Jerusalém, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. Eles é que não quiseram, eles é que quiseram se apartar. Então perceba que 4 textos que indicam muito claramente isso, que a soberania do Pai jamais é afetada pela liberdade de escolha dos seus filhos. Agora, obviamente, todo pecado tem consequência, e ele deixa isso muito claro. Quando suas leis celestiais, universais de todo o cosmos que ele estabeleceu são infringidas, há consequências. E essas consequências são justamente o mal natural,
o juízo, a calamidade, a adversidade, que é exatamente a palavra que remete ao texto de Isaías 45, verso 7, que é traduzida como mal, mas que nesse contexto, sendo o contraste, o contraponto de paz, indica muito claramente o juízo do Criador. E é esse suposto mal que ele estabelece sobre os seus filhos, como a consequência do pecado. Então, o Criador dos céus e da terra, ele não precisa tirar o livre-arbítrio dos seus filhos para ser soberano. Agora, se fosse Satanás, já é diferente. Ele sim precisaria tirar o livre-arbítrio de todos aqueles que o seguem para ele ser soberano. E é exatamente o que ele quer fazer através do reinado do anticristo e do sistema da besta. Ele precisa tirar o livre-arbítrio das pessoas para ele ser soberano, para ele conseguir ter a totalidade do poderio sobre essas pessoas. É claro que as pessoas que vão aceitar a marca, elas vão consentir com tudo isso. O ponto é que a partir do momento que elas aceitarem a marca, não há mais nada que elas possam fazer. E o livre-arbítrio dela, a liberdade de escolha, de poder seguir ao Criador, será completamente retirada. Veja outros exemplos de regimes totalitários que nem cabe aqui mencionar, porque a gente sabe como o algoritmo funciona, mas nazi, acredito que vocês sabem do que eu estou falando, como ou faci, creio que vocês sabem os regimes que eu estou me referindo. Esses regimes só conseguiram ser estabelecidos porque os ditadores que comandavam esses regimes tiravam o livre-arbítrio das pessoas. Então perceba que quem quer tirar o livre-arbítrio para ser soberano são os filhos das trevas, é o próprio Satanás e jamais o Criador. O Criador quer que tudo seja posto à prova. Ele quer mostrar para seus filhos que a ausência da presença dele traz destruição. É por isso que ele permite também a liberdade de escolha, para que fique claro que ele é justo, que ele é luz e que fora dele não há vida, entende? E quando fala que ele cria ou forma as trevas, sendo o contraponto da luz, ele forma a liberdade de escolha de cada um. Ele colocou isso dentro de cada um. Ou seja, ele sabia que existiria a possibilidade de alguns dos seus filhos se rebelarem, como foi exatamente o que aconteceu. A ausência dele é trevas, ele é luz, e nele não há trevas alguma. As trevas são justamente a ausência dele, e ele criou o abismo para que todos aqueles que não quisessem segui-lo fossem destinados para o abismo, porque existem consequências. Ele criou a liberdade de escolha, sim, mas ele deixa claro, não vão por esse caminho, não é o melhor caminho. Só que muitos deles quiseram, achando que poderiam subsistir sem a presença do Criador, como o caso de Satanás e aqueles que o seguiram. E no caso da humanidade, houve a dúvida, não houve um posicionamento definitivo em relação a defender o Pai. Por isso que todos nós estamos aqui nesse teste temporário para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, que será definitiva por toda a eternidade. E por fim, deixo aqui esse texto que está em Deuteronômio 30, versos 19 e 20, para que você entenda que nós sim temos uma escolha, mas devemos escolher a vida para que vivamos eternamente, através do nosso Messias, que é o único caminho que nos leva de volta à presença do Pai. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então é isso, meus irmãos. O Criador ele criou a dualidade nesse sentido, colocando dentro de cada ser a possibilidade de escolhê-lo ou não, e as consequências de não escolhê-lo. Então, nesse sentido, ele cria as trevas, ele cria o abismo, ele cria a dualidade, mas nele não há nenhum resquício de trevas. A ira nele? Sim, mas essa ira, o certo até seria chamar de bravura, que é justamente o juízo contra o pecado, que é quando seus filhos se apartam da vontade dele, se apartam das leis universais que ele mesmo estabeleceu para o funcionamento harmônico e perfeito de toda a sua criação, de todos os seus filhos. Então há consequências de se afastar da presença do Pai, mas ele o tempo todo chama seus filhos, para que os seus filhos se voltem para a presença dele. Ele quer nos salvar, ele quer nos resgatar, mas se nós não quisermos, não há nada que ele possa fazer. Então ele chama o tempo todo, e se não o fizermos como o filho pródigo que decide voltar ao Pai, não entraremos no reino dos céus.
Então que façamos as escolhas corretas, que escolhamos o caminho da bênção, o caminho da luz, o caminho da vida, como é citado em Deuteronômio 30. E é isso, meus irmãos, que o Eterno nos abençoe grandemente. Shalom.